Olá pessoal, eu sou o Ricardo, do seu blog Pretexto. O nosso convidado de hoje é um jornalista que virou escritor. Ele começou a carreira como estagiário e foi subindo, eu não sei até onde mais ele vai subir. Luiz Erlanger. Luiz, muito obrigado, Erlanger, por ter aceitado o convite do Pretexto, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Erlanger, você na época de vestibular, você prestou um vestibular unificado na Cesgran Rio, e sua nota daria para você fazer medicina, engenharia... Pesquisou realmente? Medicina, engenharia ou direito. Por que você optou por jornalismo, Erlanger? Para decepção do meu pai, que até morreu cedo, não me viu fazer carreira, eu fiz um teste vocacional, na época tinha muita moda disso, e o teste, em vez de me ajudar, na verdade ele me atrapalhou, porque ele dava um leque de muita coisa, antropologia, sociologia, assim, era um arco de interesses e aparente qualificação, que aí eu fui no genérico. A coisa mais genérica que você pode fazer na vida é o jornalismo. Tem uma frase que se repete muito, até botei no livro, você vira um especialista em generalidade. Você sai um dia na rua para cobrir um acidente de carro, no dia seguinte é um homicídio, aí depois é a chegada do presidente da República, enfim. Você sabe muito sobre pouca coisa. Isso, você sabe... Ele sabe pouco sobre muita coisa, né? Pouco sobre muita coisa. Isso aí, dá para segurar uma conversa por um minuto, a pessoa está entendendo. Você escreveu um livro agora de ficção, não tem nada a ver com jornalismo. Nada. Antes que eu morra. Isso. Em todos os jornais, a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho, mas em todos os jornais, as resenhas falaram que era um thriller policial. Eu morri de rico, eu não conheço outro thriller. Então, eu ia falar isso. Que outros deslizes na imprensa te incomodam? Porque thriller é policial, né? Não tem... Mas é que tá, eu acho. Mas que... foi o thriller do Michael Jackson, aquela música, né? Talvez aquilo não é policial, né? Mas é suspense. É verdade. Eu ria, eu achei engraçado, falei, cara, eu acho que eu queria uma categoria, eu achei muito orgulhoso, que na minha estreia surgiu uma categoria nova, um outro tipo de thriller. Na literatura. Mas assim, mas imagina, isso não me irrita. Eu achei engraçado. Assim, o que mais me incomoda, quer dizer, várias coisas me incomodam. Assim, eu até hoje eu fico desconfortável em falar sobre livro. Assim, não é crise, desconfortável, porque é a minha vida toda. Eu fiquei do outro lado do balcão. O fato de você escrever e publicar já te dá uma exposição pessoal. Eu sou de uma geração que a gente repetia que jornalista, notícia, quando assalta banco. E até houve jornalistas assaltando banco. Levaram a sério. Não sei se você lembra dessa história. Assaltando banco. De vez em quando até tem jornalista que mata a pessoa e tal. Então, é pelo motivo ruim, né? Mas aí tá, assim, eu sempre fui um cara, quer dizer, eu tive programa de entrevista para entrevistar. Eu fico na Globo News durante um ano. Então, e eu tive o mérito de, como eu era diretor editorial do jornalismo e fui convidado para fazer pela direção da Globo News, eu tive uma coisa incrível, porque eu que decidi, eu tirei o programa do ar, porque eu não me aguentava, era uma coisa um sofrimento muito grande, como o programa não era ao vivo, senão eu não poderia ver, mas eu gravaria. Eu chegava em casa para ver as entrevistas e eu ficava péssimo, porque eu assim, tem uma expressão que fala, aprendi assim, esprit d'escalier, espírito da escada, que o camarada sobe no púlpito, aí fala o que tem que falar, ele desce o primeiro degrau, assim, não falei sobre isso, o segundo degrau, podia ter comentado descer. Então toda vez que eu por que eu não perguntei isso? Você volta carregado de arrependimento, né? E aí eu tomei uma decisão. Eu fiz quase mais 100 entrevistas, era sem teleprompter na época e tal, me diverti, mas não, é diferente, eu não me divertia. Eu ficava tenso e como também eu era executivo, eu não podia me soltar como jornalista cáustico e crítico. Não dava para ser tão irreverente assim, né? Eu tirei o programa do ar. Mas assim, voltando, o que mais uma coisa que me incomoda, além da exposição, que é inevitável, tem um lado bacana, o livro aparentemente foi um sucesso, a primeira edição está esgotada e tal. Eu te conheci mesmo depois do livro. Tá vendo? A única coisa que me incomoda, eu não sei se
antecipando, eu só acho que esse livro saiu porque eu, nesse período de 2009, além de ter uma coisa pessoal minha, que eu fiz uma operação, sou um cobaia, eu botei uma placa auditiva, subcutânea. Quero falar sobre isso também, viu? Então eu fiquei muito impressionado quando eu saquei que eu estava perdendo a audição. No período que ela ficou desligada, eu fiquei praticamente surdo mesmo. E aí eu comecei a reparar como nós temos vozes interiores. Você tem também, espero que seja uma coisa normal, né? Tenho! Vozes interiores. E nesse mesmo período eu estava fazendo formação em psicanálise. De onda, não vou clinicar ninguém. E é muito interessante e acho que todo mundo da área de comunicação deveria fazer para se entender, usar assim, uma expressão que o psicanalista vai matar, a alma do ser humano, assim, seus anseios, suas... Quer dizer, a gente tem uma série de denominadores comuns que para você comunicar é bom você saber de novo, assim, qual a expectativa que o cidadão tem tem na vida, se comunica melhor. Então acho que juntou esse período que eu abri uma caixinha na minha cabeça e eu fui para a ficção de uma maneira bem alucinada. Mas voltando à sua pergunta, que eu sou neurótico obsessivo, assim, o que um pouco me incomoda, mais do que a imprensa foi super bacana comigo, super bacana. Mas é assim, até hoje alguém chegar para mim, te reconheci naquele troço. É você falando e tal, não sei o quê. Porque as pessoas, quer dizer, claro, os conhecidos, né? Eu fico meio mexido, porque eu imaginei que nesse livro eu criei 2 personagens para me esconder. Você tem o primeiro protagonista. Não era para se revelar, né? Não, mas é o seguinte, eu acho engraçado como as pessoas ficam procurando. Tá. E aí eu também não vou dizer que não sou eu, que de repente sou eu mesmo e eu não percebi. Em algum momento. E eu percebi. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, andar de ônibus no metrô, é ficar ouvindo a conversa alheia. É sensacional. Isso. É sensacional porque cada banco tem um universo. Né? É ruim quando a pessoa desce antes no ponto. Você fica sem saber como é que acaba a conversa. Mas lendo o livro, eu não li todo, como eu te falei, né? Mas assim, até onde eu li, a impressão é que eu estou passeando dentro de alguém com muitas vozes, né? O personagem principal, ele divaga sobre tudo e ele vai, e ele sempre retorna no ponto central. Assim, sendo absolutamente honesto, o livro é um acidente de percurso, porque eu jamais pensei em escrever e tinha como profissional, não vou dizer que implicância, mas como profissional da escrita, não como leitor, porque ficção é um espetáculo. Eu sou um leitor, assim, acima da média, adoro ler, e leio qualquer troço, de livro técnico. Não, quando eu descobri que o seu livro preferido, um deles é o Jean Christophe Jean Christophe, esse é o meu predileto. Aí eu falei, gosta muito de ler, né? Porque são 5 volumes. E você sabe qual é o meu dilema? É que às vezes eu fico em dúvida entre ler novidades e reler clássico. Porque, por exemplo, o Jean Christophe, eu li a primeira vez, eu devia ter uns 15, 16 anos, e fiquei chapado com o livro. O Romain Rolland, Nobel de literatura, tem troca de cartas dele com o Freud. Cara, assim, não, eu não li todo também, né? Brilhante. Mas os fragmentos que eu li, como é que ele pôde manter a qualidade, né? Num calhamaço, cada volume é um calhamaço, né? Mas assim, depois eu reli por volta dos 30 anos e ando com uma necessidade enorme de ler de novo, porque a leitura que eu fiz com os 30 foi totalmente diferente dos 16, eu tenho certeza. E agora, mas são 5 volumes, eu tenho na minha cabeceira uma estante acusatória, 20, 30 livros, e que eu geralmente começo a ler pedaço de um, pedaço de outro, e de repente pego um vai até o fim e vou embora. O livro... mas eu estava te falando, que ele foi acidental pelo seguinte, nessa fase de recuperação da audição e de psicanálise, mergulhar em psicanálise, eu não sei porque um belo dia eu escrevi um texto sobre audição que não tinha uma pegada jornalística. Era um camarada lá descrevendo as questões dos sons e perda de audição, mas não era uma pegada de uma crônica jornalística e tal. Bom,
E aí tive muita pressão familiar, especialmente da minha mulher. Você não faz um livro, você não faz um livro. Não, porque eu acho que não tem nada, mesmo na minha experiência como repórter de política e depois repórter digital, que mereça um livro. Não é isso, é que a realidade é sempre muito mais espantosa do que isso você tem razão, isso você tem razão. No campo da política, aí você elege um presidente da república, ele morre em tomar posse, aí assume outro, aí vem o Ulisses desaparece no helicóptero. Você escrever isso como você faz, que imaginação. Não tem como competir. Eu sempre conto uma história, porque de tanto repetir para as pessoas, já teve gente contando também. Isso era na década de 70, tinha um casal de senhores na faixa de 60 anos. É horrível, está quase chegando a 60 anos, eu sou um senhor também. Então era um casal vizinho no subúrbio do Rio, em que a mulher de um tinha um caso com o marido da outra. Tá. E eles só saíam durante anos aos sábados, que é quando o camarada lá ia para a barbearia. Tá. Então eles saíam. Aí um belo dia esse casal adulto ele está num circo do Beto Cabreiro, na Praça 15. Aí vem aquelas pessoas, posso tirar uma foto sem compromisso? Com aquelas... Não sei o quê, não sei o quê. Aí começa o espetáculo, vem uma bala perdida do Morro São Carlos, fica ali uma certa distância. Atravessou a lona, acertou o camarada na cabeça. Ele caiu morto e a mulher foi embora. Como é que eles foram reconhecidos? Pela fotografiazinha. E eu me lembro bem que tem uma entrevista, era para um jornal popular que cobriu bem, e aí perguntava pro cidadão se ele tinha ódio dos dois. E aí ele falava assim, eu não tenho ódio nenhum, porque ele que eu achava que era meu amigo está morto e ela destruída. Caramba, isso é Shakespeare, né? Agora você pega, olha só. Você não consegue criar uma ficção dessa. Gente, casal, subúrbio, barbearia, circo, bala perdida, fotografia, frase final. Então, não dá. Eu falei assim, o que você faz com a ficção? Mas acabou acontecendo que eu comecei, não sei porquê, a escrever fragmentos. Fragmentos. Observações que você fazia. Mas até coisas assim, tipo... Eu falei... Sexo, como é que eu faria uma cena de sexo? Tá. Aí eu escrevi 3 ou 4 cenas de sexo, tal, não sei, foi embora. Aí eu fiquei pensando um dia, sei lá de onde é que eu saí do elevador e tal, falei, gente, você pode um dia abrir o elevador e ver alguma coisa que modifique a sua vida, ainda mais que a pessoa, se o elevador para no andar errado e tal. Aí fiz uma situação de elevador. Aí fui escrevendo, cheguei a reunir uns 40, 50 textos. E aí o lugar onde eu escrevo, geralmente, fim de semana, é numa casa de campo que eu tenho em Petrópolis, Itaipava, Pedro do Rio, secretário, Vale Manuel Joaquim, na minha rede. Eu tinha aqueles textos todos, aí eu falei, vou deletar, porque tudo ficou tudo solto ali, não tinha pretensão de escrever conto e tal. Aí de novo aconteceu um troço que eu também não sei dizer como é que esse processo aconteceu. Eu falei, caramba, mas se o camarada que foi no prédio, desceu no elevador, ele foi no prédio porque estava com problema de audição e tal, não sei o que, essas cenas que eu fiz, estou chamando de cena, nessas passagens de sexo, podem ser associadas. Ele viu uma das moças na saída do elevador, ela podia estar em fuga e não sei o que. Aí eu vi que eu tinha condições, quer dizer, eu abandonei 6, 7, 8, sei lá, uma quantidade, mas eu tinha um núcleo que dava para fazer um thriller policial. Um thriller policial. Aí o que eu fiquei pensando? Mas tinha uma série de digressões, de divagações, que eu achava interessante. Aí eu tive, por isso que você quando falou lá atrás, que não foi um exercício de jornalista, eu considero que este livro só saiu porque eu sou um jornalista. Entendi. Porque eu peguei, o que a gente vai fazer uma reportagem? Pega uma grande matéria, pega informação ali, informação acolá e tal, junta tudo, costura e faz uma história no jornalismo geralmente linear. Linear. Então o que eu fiz? Eu falei, não vou abrir mão, porque tem umas coisas engraçadas ali. Então o que eu vou fazer? Esse personagem central, que foi um esforço enorme, acho que tem também um certo ineditismo, ele não tem nome. Não tem nome. É difícil escrever na primeira pessoa sem nome. Isso. Mas por que eu fiz isso? De novo, um viés psicanalítico, que eu queria que fosse a questão do sujeito sem ser inominado. E segundo, você fala Ricardo, Luiz, Francisco, Antônio, vem uma imagem na tua cabeça. Então cada um pensa esse energúmeno do jeito que quiser.
Aí o que eu fiquei pensando, ele passa por essa história, e aí obviamente ele tem uma crise, uma história policial, tem sexo, droga, e até rock and roll, violência, então ele sai mal desse troço todo e procura um psicanalista. Então o psicanalista foi o último personagem que eu criei, ele só faz uma espécie de um prólogo, que é para justificar o que eu fiz. Eu encaixei a narrativa como se fossem sessões de análise, de psicanálise, onde eu até cheguei, às vezes eu chegava e calculava mais ou menos 20 minutos, 30 minutos para dar o corte. A sessão, legal. Para fazer os cortes e tal. E aí, quem já fez análise, chega, sabe que às vezes você vai lá com disposição para dizer que está com ódio do teu pai, não aguenta mais o teu pai, aí comenta a meteorologia, o pneu que furou, que morreu o papa, que tal, não sei o que. Então, e como eu não quis muito, acho que o grande barato, quando você vai, não no jornalismo, né? Mas na ficção, é você criar desafios para o leitor, livro cheio de casca de banana, charada e tal. Então, digamos, a questão central, a brincadeira central é, você começa uma história linear, aí o cara divaga para uma maluquice qualquer. Aí, essa história ali, que ele sai para devagar, ela tem que ser tão interessante, que justifique o leitor sair um pouquinho, mas também que ele fique aflito para voltar para a história original. Ó, até onde eu li, você conseguiu plenamente. É um eletrocardiograma, ele fica subindo. Eu tava lendo de repente, aí tinha uma receita. E é boa a receita. É boa. Vou pedir assim, pra alguém fazer. Meus filhos menores de 11 anos são muito ligados, quer dizer, minhas filhas mais velhas também, eu tenho 6 filhos no total. Mas eu acho engraçado que nessa geração do século atual, as filhas mais velhas ficam furiosas quando eu digo que elas são do século passado. Mas é verdade? É verdade. Nós somos, né? Eu digo que eu venho fazendo filho através do século. Isso, exatamente. No próximo, só congelando uma temperatura. Vai demorar. Muito baixa. Mas spoiler, não pode dar spoiler. Não, Mas assim, a minha brincadeira, que foi uma vingança de jornalista, é que eu falo sobre, como a gente falou, generalidade. Sim. A maioria deles diz, nossa, que cultura. Primeiro, eu não tenho essa cultura toda, eu pesquisei. Desde física quântica até a vida das formigas. A história do elevador. A história do... Agora, só tem um detalhe. Quando o personagem, eu quero me isentar disso, ele transcreve na narração pro psicanalista, ele adultera pra caramba, ele mente pra caramba. Ele chute. Não, ele assim, mas assim, o exercício de distorcer é difícil pra caramba, ainda mais pra você é o contrário, né? E a coisa mais engraçada, eu tenho um conhecido agora que começou a ler, e aí ele está trocando correios por uma outra razão. Comecei a ter o livro, que coisa interessante, você faz determinada citação que eu nunca tinha prestado atenção nisso. Aí eu não sei o que mais. Aí eu falei, fulano, desculpe, não leva a sério o que ele está falando. Mas é legal, essa sua assim, tentativa de distorção. Tem gente, desculpe, tem gente que lê, eu não recomendo isso, com o computador ligado. O Google. Eu não faço personagem. Tá bom. Uma ferramenta de pesquisa. Uma ferramenta de pesquisa. É inevitável. Uma ferramenta de pesquisa. A minha filha fez isso. Será que esse dado é esse mesmo? Será que está não sei o que lá? Eu até diria o seguinte, esse livro eu acho que é muita pretensão primeiro que as pessoas leiam. Mas se for feita a leitura, eu acho que se a pessoa ficar parando para checar, perde um pouco, né? Lê e depois ficar curioso, volta e vai. Não é um almanaque, né? Ela faz parte da história. A sua sacada de colocar esses fragmentos e depois reunir numa sessão de psicanálise, eu achei genial, porque daí justifica tudo. Sensacional. Foi foi um achado. Um escape que eu arrumei. Mas foi um achado. Livre-arbítrio. Eu tenho uma frase que eu falo que livre-arbítrio é coisa para solteiro. Depois que você casa, a mulher que manda, né? Mas o seu livro discute bastante essa questão de livre-arbítrio. Eu acho que o cerne do livro, e eu vi ter uma crítica bacana de alguém na Folha, acho que foi na Folha, enfim, não guardei o nome da pessoa, mas assim, ela viu até tem um fundo sério da história, que é assim, uma grande decepção com a humanidade do personagem. E é uma coisa que eu acho que é minha, essa eu não vou dizer, quer dizer, primeiro, o quanto na vida o ser humano
mesmo solteiro, mesmo no ventre da mãe, a capacidade que a gente aparentemente tem, porque o que nos distingue dos demais animais é a capacidade de escolha. Quer dizer, eu acho que na verdade essa capacidade é muito limitada, e a gente chegou a um ponto, digamos, de esquizofrenia como espécie, que acho que não é mais nem a questão do indivíduo fazer a escolha, do cidadão fazer a escolha, é da humanidade. Da humanidade. Então, quer dizer, o livro, como toda história baseada no humor, ela aponta muito assim que a gente está chegando, assim, eu não sei se é daqui a 50, 100 ou 200 anos, mas do jeito como caminha a humanidade, a gente vai se inviabilizar. Assim, não vai precisar ter um meteoro, um cometa como que acabou com os dinossauros, a gente só nós mesmos, você pegar desde a explosão demográfica, quer dizer, você vai ter mais bocas do que alimentos. E essa destruição ambiental, quer dizer, pode surgir uma outra forma de vida, vão criar cápsulas, sei lá o que quer, mas o ser humano, como nós somos, daqui a algum tempo, do jeito que está, a conta não fecha. Tem uma frase no seu livro que eu acho muito, muito boa. Diz assim, ninguém caminha em linha reta. Meu interesse está mais em desvendar o ator do que em entender a cena. Você acha que a gente tem, na vida, tem perdido... Isso é o psicanalista que fala. Psicanalista falando. Você acha que a gente tem perdido muito tempo em tentar entender a cena e não prestar atenção no personagem, na pessoa? Eu não sei se é meu viés de jornalista também. Isso, por exemplo, tem uma frase, aliás, o personagem cita Platão e Aristóteles, se não me engano, que um fala o seguinte: não existe biografia que não seja ficcional. E o outro fala: não existe ficção que não seja biográfica. Espetacular. Assim, eu me interesso, e o personagem, assim, eu acho que na vida, eu não sei assim, eu particularmente, eu acho o processo tão excitante quanto o resultado dele. Você vai ver no caso de um flerte. Quer dizer, tudo bem que você quer ir pra cama. Mas o processo... Quer ir pra cama. Mas o processo conta muito, mas, né? Até em muitos casos, o processo é melhor do que a ida pra cama. Mas assim, o flerte, não sei o que, bababá. Então você, quer dizer, como as coisas acontecem, elas fazem, quer dizer, o resultado não é o resultado. O resultado é um processo. É um processo. Então eu acho até que tem outro personagem que comenta, isso é biográfico mesmo. Um dia eu dei de presente tem muito tempo, década de 80, eu dei de presente para o meu avô um relógio que não estava, era novidade, não dava da corda. Era movida assim. Você tinha relógio da corda, depois você tinha um relógio que era semi-automático. Quando você usava, ele tinha uma bilha lá aqui dentro, que ele ficava fazendo uma movimentação. Se deixasse ele parado na cabeceira, ele deixava de funcionar. A gente não tem noção dos avanços tecnológicos, mas o relógio a quartzo é década de 70, década de 80. Eu não sei quando é que foi. Não tenho certeza se é 70 ou 80. Eu sei que tem um tempão. Aí eu dei para ele, e vovô era muito ligado em matemático, flautista, tinha uma cultura geral incrível, mas muito selvagem, não tinha diploma, mas esse era um especialista profundo em generalidade. Chegava na casa dele, estava o motor do Citroën, ele consertava o motor, não sei o que, chamava: meu filho, bora, Neto, como é que esse relógio funciona? Eu falei: não tenho uma ideia. Como é que você consegue ver as horas em algo que você não sabe como funciona? Essa história tem no livro. Isso tem. Essa é biográfica mesmo. Claro que eu não falei que é meu avô. Sim. Mas eu acho que ele falou um troço, assim, imagina, e ele não pegou a época da internet. Se antigamente você pegava uma máquina fotográfica, tirava uma foto, pegava o filme, revelava, fazia cópia preto, magenta, cian, amarelo. A expressão fora de registro é que você superpunha as cópias, aí você botava num aparelho de telefoto, mandava. Ou você pega um smartphone
Você tem alguma ideia de como é que essa foto vai parar do outro lado? A mínima ideia. É assim, mas assim, eu não estou dizendo que isso faça mal para a saúde. Sim. Mas é como a gente... Perdeu o interesse pelo processo. É isso, eu acho que não é que isso... isso muda a vida. Eu acho que... Em parte muda sim, sim, acho que muda sim. Você saber... acho que também menciono no livro, você pega a questão do digital, você pegar uma foto de papel, você brigou com a namorada, ou normalmente a namorada brigou com a namorada, aí pega a foto e rasga. Isso tem uma dramaticidade. Isso. E aí deletar é fácil. Ele às vezes no máximo pergunta, tem certeza que deletou? E mesmo que você rasgar uma foto de papel, você deve poder no lixo arrependido, pegar e botar uma fita adesiva atrás. Então eu acho, não vou fazer discurso saudosista, mas assim, acho que nada impede que você avance na tecnologia, se desenvolva, mas não perca o interesse sobre a essência. Né? Uma frase do Mário Quintana diz assim: a psicanálise, uma das mais fascinantes modalidades do gênero policial, em que o detetive procura desvendar um crime que o próprio criminoso ignora. Boa, né? Nesse livro, você descobriu alguma coisa nova sobre você? Escrevendo o livro? Olha só, você parece meu analista, minha analista. Não, olha, eu estou pensando agora. Eu acho que a grande descoberta que eu fiz foi da minha capacidade de ousar. Assim, ousar no sentido, assim, falando aqui agora, parece papo furado de autor, mas assim, eu não posso fazer o discurso falsamente humilde, assim, não sei se o livro é bom. Se eu achasse que o livro não era bom, também nem publicar. Eu não ia entregar para alguém publicar. Então alguma coisa... Não, e é bom, viu? Se isso te conforta, é muito bom. Assim, embora... às vezes eu releio, assim... Que coisa... A sensação da entrevista lá, vai descendo um degrau e fala... Não, mas não é só isso também, porque eu tenho uma forma... Na minha formação profissional, assim, eu tinha muito isso em jornal e também tinha em televisão. Então é o seguinte, se ele é a primeira vez, se ele é na terceira vez, primeiro, perde o frescor. Isso. E segundo, na minha cabeça, assim, é um degrau, como você falou. Eu poderia escrever mais. Não, tanto assim, não é uma confissão pública que eu depois falei para a editora. Teve uma hora que chegou aí estamos falando, a vida da gente, moleza? Estamos falando em 277 mil caracteres, 66 mil palavras e alguma coisa, para virar um livro. Mas eu acabei de escrever, quando eu meti nem foi o ponto final, porque não foi linear, mas nossa, agora eu estou com uma história, aparentemente com princípio, meio e fim. Aí o que eu pensei? Tem valor? Não tem valor? Eu acho que tem, não tem. Aí eu fiz o caminho mais ortodoxo, busquei uma agente literária, e aí pesquisei, e é uma das melhores agentes que tem no Brasil, a Luciana Vilas Boas, e mandei para ela o original. Aí eu acho que foi a única vez que meu sobrenome ajudou. Porque a Luciana Vilas Boas, viu lá, Luiz Erlanja, a gente já se conhecia há muito tempo, da época de escola, e é um nome que o mercado editorial conhecia, obviamente, tal, não sei o que, e eu devo ter pulado a fila de leitura dela. Eu acho que foi a única vantagem que eu tive. E aí ela me manda um e-mail de volta, um mês, alguma coisa assim, com uma avaliação muito positiva, diria até entusiasmada, dizer, olha, claro, vale publicar e tal. Posso oferecer para a editora? Eu falei, pode. E aí eu saí por uns poucos dias de férias, estava na Europa. Aí recebi um e-mail dela dizendo que a Record tinha se interessado e queria fazer uma edição maior do que o normal. Aí você anda no mercado editorial, é patético, porque uma edição normal são 3.000 exemplares, né? Fiz 5.000 exemplares. Você fala, enche a boca, 5.000 exemplares. São 10 teatros lotados. É uma coisa... uma das coisas que você fica chocado depois de lançar um livro, você já sabe disso, mas assim, nós estamos num país com 40% de analfabetos funcionários. As pessoas não leem. Quando você vê que aumentou o mercado de livro, não significa que ingressaram mais pessoas para comprar livros. Significa que provavelmente eu e você
naquele ano compramos mais um livro. É claro que você tem pontos fora da curva, você tem best-sellers que atraem, digamos, o Padre Marcelo, o Paulo Coelho, são pessoas que atraem quem não convive no mercado editorial. Mas isso que eu ia te falar. Quando eu assinei com a Record, com a Record, na época era Guilherme Gaumont, a diretora, eu falei, eu tenho que te fazer uma confissão. O que foi? Eu nunca li o livro. Eu entreguei o livro para a editora, claro que eu sabia do livro todo, mas eu nunca tinha pego ele assim, ler do princípio, meio, fim. Não por preguiça ou para... Porque acontecia o seguinte, eu começava a ler, assim, aí mexer numa coisa... Não ia terminar nunca, né? Não, ele sempre ia para frente, Tanto que eu entreguei o livro para a editora com 220 páginas e ele foi publicado com 320. Teve uma hora que o pessoal da edição falou assim, olha só... bom, né? Tem que dar uma paradinha, senão o livro não sai. Eu li esse livro linearmente 2 vezes. Quando veio a primeira prova, que era inevitável, eu olhei, e aí eu vou confessar outra coisa para você. Eu me considero uma pessoa, como se diz, wired, tenho computador, vários smarts, adoro aplicativo, acho esse mundo virtual mó barato, na área de comunicação, trafeguei muito nele, tenho Facebook, tenho Twitter, aliás, só reabri Facebook, Twitter, esse troço todo, por causa do livro, fiz uma campanha de comunicação em mídia social, mas a leitura em papel é fundamental. Assim, eu tenho versões eletrônicas, eu leio no eletrônico, mas a leitura em papel... Eu já te falei que o primeiro livro que eu comprei eletrônico foi o seu. É mesmo? Tô lendo aqui. Mas eu sinto falta talvez. Muita falta de anotar. Tal. Dá pra fazer tudo, grifar, mas não é a mesma coisa. O que eu faço? Assim, eu leio muita coisa eletrônica. Mas, por exemplo, o que eu fiz agora? Eu fiquei até chapado, porque eu tinha uma convivência maior com o João Baldo na época do Globo, na TV eu praticamente perdi contato com ele, mas teve um episódio, a gente montou uma palestra em cima do centenário de Jorge Amado, e eu me reencontrei com ele, foi um encontro. O João Baldo é um negócio incrível. Então, eu me dei conta, eu nunca deixei de acabar de ler um livro. Um dos poucos livros que eu não tinha acabado de ler é exatamente o Viva o Povo Brasileiro, porque como eu tenho essa casa de campo, fica livro lá, fica livro cá, então tem livros que eu li lá, tem livros que eu li aqui. O Viva o Povo estava em secretário, e como uma família com 6 filhos, irmãs, eu meio que se perdeu. Aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi pegar no eletrônico. Eu estou meio da conclusão, aí chegou a notícia da morte. Mas estou dizendo assim, na primeira leitura, eu acho que eu preferi isso bem que o livro dele ele diz que é um livro que ele falava assim, que é um grande livro, tanto que ele se sustenta em pé. Era uma exigência antigamente. Você mencionou do seu problema auditivo que você teve. Você ficou surdo mesmo, Eugênio? Olha só, isso é uma... Surdo mesmo não, tanto que as pessoas nem percebiam que eu era surdo. Eu tinha uma perda auditiva progressiva desde os 30 e poucos anos. Pesquisou-se tudo que é maneira, aí perguntava se eu fazia tiro ao alvo, alguma coisa, que ela aparenta ser uma perda traumática, não chegar a nada. Mas eu convivia muito bem com isso, era imperceptível, claro que com a idade ela estava aumentando, mas o que foi decisivo para eu descobrir que não estava dando foram trigêmeos. Porque você imagina o que é um café da manhã com 3 crianças, agora com 11, falando, e que você descobre que a audição tem muito a ver com você ver a boca, leitura labial, né? Então era falando aí eu pensei, e eu via que o meu já estava causando uma certa impaciência deles. Eu falei, poxa, com 7 anos já estão impacientes, daqui a 15 não vão aguentar mais nada. Aí, jornalista neurótico obsessivo, eu fiquei pesquisando o que podia ser feito. Eu cheguei a botar aqueles aparelhos auditivos, mas aquele é insuportável. Porque a lógica daquele aparelho é aumentar o volume suportável. Pode ser que tem gente que gosta, ótimo. Apita e tal. E eu tinha certeza
que um dia eu ia entrar no chuveiro com um troço desse, e você, ou na piscina, e você tem uma leve sensação, que para algumas pessoas, para a maioria deve passar, tanto que usa, de oclusão, de ter um troço enfiado dentro do seu ouvido. Aí eu descobri, aí eu fui parar, eu vi que tinha um instituto, uma coisa que eu valha na França, que não sei o quê, aí eu vi que tinha um camarada que era o grande cara, otorrino no Brasil, que tinha uma pesquisa, eu tinha vários, fazia implante coclear, mas isso eu não queria fazer. Aí eu parei um dia lá no Dr. Ricardo Bento, em São Paulo, contei a história dele, eu falei, vem cá, vocês não inventaram tipo uma placa subcutânea que joga o troço lá para dentro? Ela disse, quem foi que falou isso para você? Eu não sabia. Aí eu disse, olha, é um projeto, tem 4 anos, são 4, 5 anos, então é um projeto, mas ele está começando. O cara bolou um troço que como fosse um drive, que é imperceptível, não aqui atrás, eu posso entrar na piscina o que for, aí passa 2 cabinhos, e aí vai aqui por dentro, quer dizer, eu não abri meu crânio, tá? Eu sou maluco humanitano, é subcutâneo, como é um marca-passo, abre o couro cabeludo, e deve botar uma cola ali, deve limpar o osso, cola o troço ali, aí passam 2 cabinhos, um ele bota no martelo e outro ele bota na bigorna. Você quando vai fazer exame de audição, eles ficam batendo aquele troço. É porque você tem o ouvido externo e o ouvido interno. O meu ouvido interno é bom, o que ferrou o externo. Foi o externo. Entendi. Então, o som, ele pega a vibração. Engana o cérebro. Eu pego e jogo direto, funciona. É bacaninha, tem um controle. Ótimo. Tem um controle, pode aumentar o volume, baixar o volume, sempre esqueço o controle, tá? Mas legal, né? Agora assim, ele não é, para não sair todo mundo doido atrás disso, primeiro, nós vivemos num país que tem um troço chamado Anvisa, que quer cuidar mais da vida das pessoas do que as próprias pessoas. Você vai comprar um suplemento alimentar, ele não deixa, ela não consegue resolver as coisas que ela, assim, o mosquito da dengue, as epidemias, mas para encher o saco do consumidor e dizer o que a gente pode ou não pode, atuam bastante. É insuportável. Então a Anvisa até hoje não regulamentou esse aparelho, então muita calma nessa hora. E ele não é 100%, nada seria 100%, porque uma das coisas que eu sinto é que eu só tenho em São Paulo. Eu faço o ajuste em São Paulo. 6 em 6 meses. Tal. Tem que ser feito. Quando eu venho para o Rio, eu sinto que alguns dias depois ele tem uma pequena perda de qualidade, provavelmente porque quando eu faço lá eu estou numa altura, eu estou numa pressão, muda as condições, né? Mas o saldo é ótimo. É ótimo. E a coisa que eu mais me assustei, você já está. Você acha que eu estou falando alto? Não, tá. Eu falava aos gritos. Entendi. É um negócio impressionante. Eu não sei quantas pessoas. Assim, a minha veemência, eu tomei um susto enorme com a minha voz. E uma experiência que remeteu para a psicose foi o primeiro banho de chuveiro que eu tomei, porque o barulho da água caindo era um negócio. Fazia tempo que você não via. Mas assim, eu via televisão, volume 40, hoje eu vejo 20, 18. Legal. Langer, próxima. Diga. É só um pouquinho. O Lucas tá gravando tudo, porque a cada 15 minutos aqui dá uma olhadinha, tá? Pra não desligar, tá bom? Pode continuar. Langer, a próxima pergunta você vai escolher, tá? Tá bom. São 3 tipos e você escolhe. Eu não posso escolher as 3, não? Pode. Vamos lá. Vou te falar os títulos, tá? Tá bom. Pergunta essa foi boa, pergunta metamorfose e pergunta meia dúzia. Você começa por qual? Essa foi boa, metamorfose ou meia dúzia? Vamos na ordem. Tá, essa foi boa. Você já entrevistou muita gente. Já. Quando você considerava que tinha feito uma boa entrevista? Falou assim, o que tinha essa boa entrevista? Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que eu tinha fiz muita entrevista para mídia impressa. E essa ela é um pouco mais fácil, porque você pode depois voltar ao cara, fazer uma outra pergunta, elaborar e tal, não sei o que, Eu diria que eu passei a ser um bom entrevistador nesse programa que eu tinha com a Globo News. Eu vou dizer por quê. Porque eu sou uma pessoa sarcástica, lido muito com humor, e eu descobri o seguinte: o entrevistador, é uma coisa meio óbvia, né?
Ele não é o personagem da entrevista. O personagem é um entrevistado. É bom que seja assim, né? É isso. Então, sabe o que eu resolvi fazer? Então, eu não sei se foi a partir da terceira entrevista. Quando eu fazia uma pergunta agressiva, vinha uma resposta agressiva. E muitas vezes, ela vem muito mais preocupada em responder à agressão do que tratar do conteúdo. Então, é o revide, né? Sabe o que eu fazia? Um troço que funcionava muito bem? Quando tinha entrevista que eu ia fazer que não tinha agressividade nenhuma. Claro. Mas assim, a agressividade está falando assim no bom sentido. Você faz incisivo, perguntas que você imagina que você vai extrair coisas interessantes. Sim. E que não é só perguntando abobrinha. Não é que você tem que ser agressivo sempre. Mas nas entrevistas que eu sabia que eu tinha que fazer perguntas que deixaria o entrevistado desconfortável, eu falava com ele antes. Fulano, vou fazer, com o seu trabalho, então assim, só para você saber, eu vou te perguntar sobre isso, vou te perguntar sobre isso, vou te perguntar sobre isso e vou te perguntar sobre isso. E não era pego de surpresa, né? O que acabava acontecendo? As respostas vinham mais brandas. Não é branda, mas com uma profundidade muito maior, que a pessoa, como já sabia da pergunta, ela elaborava uma resposta assim, você está perguntando isso porque eu não sei o que lá. Ela vinha assim, olha, o conteúdo que vinha era mais atraente para o telespectador do que ficar um jogo de esgrima, não sei o que. Ótimo. Então, para mim, a entrevista boa é aquela em que eu fiz o entrevistado conseguir se expressar de uma maneira bacana, interessante e excitante para o leitor, espectador. Essa sensação é ótima, né? Metamorfose, uma frase de Churchill. Não há mal nenhum em mudar de opinião, contanto que seja para melhor. Sobre qual assunto importante você mudou de opinião recentemente? Olha, a resposta assim, acho que eu não tenho mudado de opinião não, assim, sobre coisas assim cruciais na vida, ainda não é que eu seja teimoso não, você está falando com um camarada que só de profissão, coisa que mudança de casa, outro dia eu contei, eu tenho 16 cigano. 16 em sendo que fui em Brasília 2 vezes. Então eu entendi, você não é refratário à mudança, não. Sim, eu comecei como repórter, virei editor, depois eu fui para Brasília, voltei, sair do jornalismo, fui para a área de comunicação, saí da área de comunicação, agora mais ligado, não sei o quê. Eu sou aberto a mudança, mas digamos assim, nos dogmas da minha vida, eu acho que talvez a única coisa, só para também não ficar pensando que eu sou estático, assim, eu acho que recentemente eu sou ateu, não acredito em Deus, sou materialista e tal, não sei o quê, e acho que a religião é um troço muito perigoso. Se eu ver assim, as últimas grandes tragédias da humanidade tem uma motivação religião. Eu comecei a desenvolver, digamos, de uns 10 anos para cá, uma distinção muito clara entre religião e religiosidade. Então é o seguinte, assim, a religiosidade é um troço que eu acho bacana e acho até que para mim, ela se manifesta quando eu vejo realizações do ser humano que te levam para algo transcendental. Isso pode ser você ouvir Wagner, a morte de Isolda, a Ara da Quarta Corda de Bach, ou eu tive de novo recentemente que eu levei meus filhos, a vontade de ter filho pequeno é que você volta depois. Não precisa falar da Capela Sistina ou coisa que vale, a gente foi, não precisava estar aqui, a gente foi a Congonhas do Campo e no entardecer ver lá os profetas do Aleijadinho. Isso é transcendental. Entendi. Então, assim, eu passei a ficar um pouco mais magnânimo com as coisas além da... Acho que também a psicanálise deve ter me ajudado. Ajuda, né? A pergunta meia dúzia é o seguinte: como você gostaria de ser lembrado pelos seus filhos? Por que meia dúzia? Você tem quantos filhos? 6. 6 filhos. Como você gostaria de ser lembrado por eles? Que tipo de pai? Você sabe que eu, na entrevista que eu dei recentemente, me perguntaram assim,
que você gostaria, qual seria a sua realização na vida? Aí eu falei assim, deixar filhos com capacidade de viverem muito bem sem mim. Ou seja, assim, ter dado as ferramentas necessárias de educação, de saúde, de princípios de vida e tal, para que eles consigam viver sem mim. Espero que demore o máximo possível. Mas, não, você está falando com um camarada que enterrou o pai com 50 anos aos 25 anos. Sim. Então eu devia estar pensando, sabe que você está fazendo viajar aqui na maionese? Meu pai morreu com 50 anos, eu estou com 59. Eu sou 9 anos mais velho do seu pai. Do meu pai. E as fotos que eu tenho dele, tá ali. Ele continuou com 50 anos e eu continuo envelhecendo. Mas assim, eu gostaria que ficasse por isso uma imagem, na verdade, 3 coisas elementares. De uma pessoa íntegra, protetora e... Vamos botar 4. Protetora, afetuoso e engraçado. Porque eu acho que a questão do humor é fundamental. A minha relação com a família é de muita brincadeira. Para encerrar, tá? Ótimo. O seu livro chama Antes que eu morra. Isso. Aí eu fiz uma brincadeira aqui e você vai completar uma frase e ela sempre vai terminar com antes que. Então eu começo a frase e você completa. Coisa curtinha, tá bom? Uma frasinha, tudo uma frasezinha bem curtinha. Vamos lá. O governo deveria rever a questão da classificação indicativa antes que a gente caia num regime fascista que acaba com a liberdade de expressão. Tá. Não percebi que meu livro era bom antes que minha mãe dissesse que ele era muito bom. Não, quem deu o nome do livro, aliás, né? Foi sua mãe. Acidentalmente, mas foi. Sim. Eu não vou perder a paciência. Não, agora falando sério. Tá, voltando. Eu vi que o livro era bom com a análise do Jô Soares. Tá. Aí foi definitivo. Tá. Porque o Jô, todo mundo sabe quem conhece ele, que primeiro ele é linha dura, e segundo ele se recusa a ler livros. Imagina a quantidade de demanda que ele tem. E ele mesmo depois ele falou que ele começa a ler, não gosta, e ele diz que ficou doente, que não teve tempo para não sei o quê. Ele leu o livro, é de uma gentileza enorme. Esse livro só, eu digo assim, esse livro só saiu mesmo, já estava na editora. Sim. Mas assim, o que me deixou, a minha rede de proteção, se você for ver o texto do Jô, é um negócio invejável, eu não paro. Quando ele ligou para mim, até implico com ele ligou para mim e deixou o recado na secretária eletrônica. Eu arrumei um jeito de gravar. Eu tenho a gravação dele. Ótimo, é um troféu. E de vez em quando pro meu alter ego eu fico ouvindo a gravação dele. E ele eleva a autoestima. E ele estava gripadíssimo, a voz dele afônica, tem gente que vai achar que não é a voz do Jô. Mas assim, o comentário do Jô, para mim, foi, arrumei um advogado de defesa. Não vou perder a paciência antes que eu morra. Eu sou impaciente. Você é impaciente? Eu sou muito impaciente. Não, assim, acho que tenho melhorado. Assim, sabe que eu fiz até curso de meditação. Para diminuir um pouco. Mas eu acho que você tem dois, é que nem a paranoia, né? Você tem a paranoia negativa e a paranoia positiva, que é aquela que te faz não sei o quê. Assim, eu acho que não é a impaciência, você liga imediatamente à irritação. Isso, não é isso. Não é, não. De não ficar parado. Isso, eu sou. Se mover. É isso, 220 volts. Descobri que era apaixonado pela minha mulher antes que. Nossa, aí você pegou num ponto fraco, porque é o seguinte, a Mariana, minha mulher, foi a única paixão mesmo, que as coisas tem de amor e tal. Paixão, assim, antes que me fizesse a minha... Você está fazendo cada pergunta, cara. Assim, a Mariana, quando a gente começou a namorar, e foi um troço... Sou 19 anos mais velho que ela, vasectomia. Tava num período que eu estava solteiro no Rio de Janeiro. Soltinho por aí. Pinto no lixo, como se diz. Então, obviamente, ela tinha umas desconfianças e tal. Assim, no período em que ela estava me tratando jogo duro, até, não sei o que, foi a primeira vez, eu chegava a ter mal-estar
físico. Legal. É um negócio, legal. Sabe, agora de dor de estômago? Eu nunca pensei que alguém tem um troço. Que legal. Então, se você for ver na dedicatória que eu boto no livro, eu boto, se não me engano, Minha Mãe a Vida, minhas filhas, eu boto o nome delas, Luz na Minha Vida, eu boto para os meus filhos, eles vão entender um dia que é um encargo, que é sobrevida, eles que vão ter que tocar o barco, e para Mariana eu coloquei sentido na vida. Espetacular. E mãos bonitas ela tem, né? As mãos da capa são dela, né? A última. É bom a gente encerrar logo essa entrevista antes que... Eu morro. Obrigado. Elange, muito bom conversar com você. Adorei, viu? não, podia ficar mais tempo falando aí, foi super simpático. Você é um bom pretexto. Bom pretexto. O pretexto foi meu de estar aqui, te conhecendo. Muito legal, viu? Muita história pra contar. Foi bom demais conhecer. E nem falei da minha carreira de jornalista. Aí você tinha que fazer Tem que fazer um Globo Repórter especial pra você. Mas você sabe que eu acho engraçado, quer dizer, claro que não vou dizer que não houve um talento, mas eu tenho uma coisa muito talentosa que eu não tenho isso. Eu tive a sorte na minha carreira de ter estado no lugar certo, na hora certa. E eu acho também, que é uma coisa que eu me vanglorio muito, que é difícil assim, para jornalistas e na área política, assim, se você for ver, na maioria dos casos, assim, especialmente aqui na Globo, assim, eu tenho uma convivência. Minha mulher faz as trocas humanas, entendeu? Assim, Brizola era um período aguerrido do Globo, as relações péssimas e tal. Brizola era um conhecido que a gente estava junto, é uma coisa sempre de troca. Legal. Os artistas têm uma relação bacana por causa de apoio ao teatro e tal. Então é uma assim, eu acho, digamos assim, já que você pegou várias vezes o viés psicanalítico, assim, eu me orgulho muito de ser um profissional querido assim, no sentido em que as pessoas, além do respeito profissional, vai ser uma carência. Sim, mas é bom. Mas é bom principalmente o afeto. Isso, é uma relação afetiva bacana com as minhas fontes, com quem eu lidei profissionalmente. Isso é um troço que, para quem a vida toda militou no jornalismo, é difícil, porque a nossa profissão é separar o joio do trigo e publicar o joio. Exatamente. Rogério, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito bom te conhecer, viu? Da mesma forma. Obrigado. E a gente termina aqui essa entrevista e volta em breve com mais um bate-papo no Pretexto. Até mais!